Boa noite, querida igreja. A gente continua aí a nossa exposição no livro de Êxodo. A gente vai partir do capítulo 5, verso 15, e vai até o verso 13 do capítulo 6. Êxodo 5, do verso 15 até o capítulo 6, verso 13. Vou pedir que você acompanhe essa leitura, que a gente vai fazer a leitura integral desse trecho, e depois eu vou voltar apenas em alguns versos. Êxodo 5, verso 15, até o verso 13 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizestes para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, clamamos para que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, ao coração da igreja, pela palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quem disse isso foi o rei Roboão, quando o povo pediu que ele aliviasse
os impostos e o trabalho forçado estabelecido por seu pai Salomão, lá no tempo da monarquia em Israel. Antes dele, a gente tem a figura de Abimeleque, comparado a um espinheiro que queria reinar sobre as árvores, depois que a oliveira, a figueira e a videira se recusaram a governar. Mas, queridos, espinhosa mesmo é a situação do povo de Deus vivendo como escravo no relato de Êxodo, sob o domínio de Faraó. Lembra que Moisés e Arão foram falar com Faraó para que ele deixasse o povo ir ao deserto adorar o Senhor? Depois disso, o pastor Heron contou para a gente na semana passada que Faraó fez pouco caso do Senhor e aumentou o fardo do povo, exigindo deles a mesma quantidade de tijolos que antes, mas com uma diferença. Agora, além de fazer a mesma quantidade de tijolos, eles teriam que juntar a palha, porque Faraó parou de fornecer. Ele quer vencer o povo pelo cansaço. Ele quer colocar o povo contra Moisés e Arão, e ele quer sufocar qualquer possibilidade de adoração ao Deus de Israel. Hoje a gente vai ver a continuação desse relato no tema A Anatomia do Conflito no Egito. A anatomia do conflito no Egito é o tema da nossa mensagem. Conflito, um conceito bem simples aqui para você, é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou os desejos de alguém. Já a anatomia entra aqui porque Moisés ele vai utilizar diversas metáforas relacionadas ao corpo humano para descrever a interação entre os capatazes israelitas, Faraó, Moisés e Arão, Deus e os filhos de Israel. E a gente vai lidar com essas tensões aqui que estão acontecendo no Egito em 3 partes. Primeiro, a gente vai ver o apelo de um povo que sofre diante de ouvidos fechados e coração duro. Está dos versos 15 a 19. A primeira questão que chama a atenção aqui são os capatazes israelitas que ignoram a liderança estabelecida por Deus de Moisés e Arão e apelam diretamente a Faraó. Está no verso 16. Eles dizem assim: já não nos fornecem palha, mas nos dizem, façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem culpa. Queridos, eles acreditavam que tinha acontecido alguma espécie de mal-entendido, tinha sido um engano, talvez um problema de comunicação. Mas Faraó ele não dá ouvidos às queixas dos capatazes. Ele deixa claro que o problema dele era com o Senhor. O problema ali era teológico, era espiritual. Olha o verso 17. Vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Na cabeça de Faraó, irmãos, a adoração é coisa de gente sem ter o que fazer. Mas, na verdade, esse é o propósito para o qual Deus nos criou. A gente já vem falando disso em alguns sermões da série. Em resumo, o apelo dos capatazes pelo fim das metas abusivas não funcionou. O primeiro sindicato falhou miseravelmente. Faraó, ele mantém os seus ouvidos fechados à queixa dos israelitas, a juntar palha e produzir a mesma quantidade de tijolos que antes é a sua decisão final. Não tem acordo, não tem negociação. Aqui ele me lembra um chefe que eu tive. Quando eu explicar sobre algum desafio lá no trabalho, assim, tá difícil e tal, eu preciso de ajuda, ele esperava eu terminar de falar e falava assim, dá teu jeito aí, maluco, dá teus pulos. Ou então falava assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ver o ovo. Faraó, ele está firme nessa convicção, mas essa postura daquele que ignora as dificuldades e simplesmente reafirma suas exigências é muito difícil de suportar, queridos. Um outro exemplo, eu tive um professor no seminário, quando eu estava no hospital com a minha filha, com bronquiolite, eu tinha que entregar uma prova pesadíssima, no mesmo dia. E aí eu mandei o atestado de acompanhamento para ele, e ele falou assim, não, o prazo é hoje. Aí eu falei, mas até no meio secular vocês aceitam um atestado para prorrogar o prazo. O seminário, que é teológico, não vai acompanhar essa mesma decisão. Aí ele ouviu o meu apelo e falou assim, tudo bem, que dia que vem seu atestado? Dia tal, você pode entregar no dia seguinte.
Aí eu fiz a prova, sem ter estudado, sem ter me preparado. Graças a Deus eu passei. Mas nem sempre essas histórias têm um final feliz. Nem sempre a gente tem uma oportunidade de ter um resultado satisfatório diante de algum tipo de faraó. Eu lembro de um exemplo que me marcou, de um jovem que começou a trabalhar numa empresa e passou a ser escalado todos os domingos. Na mesma empresa tinham outros funcionários adventistas que eram preservados do trabalho no sábado por conta da convicção religiosa. E aí ele fez um documento bonitinho, preparado, embasou com a confissão de fé, com a Constituição, mandou para o patrão dele. Falei, vamos orar. Quando chegou o dia da resposta, não teve acordo. Ou você trabalha aos domingos, ou você não tem lugar aqui na nossa empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai estar diante de uma liderança intransigente, a gente vai apresentar as nossas considerações, mas essa pessoa vai permanecer na mesma condição. O ponto aqui não é se Deus vai colocar ou não um faraó no seu caminho, a questão é quando e qual vai ser a sua reação diante desse tipo de negativa. A gente vai ver agora duas reações à negativa de Faraó, a dos capatazes primeiro e depois a de Moisés, que acabou sendo apontado pelos capatazes como culpado dessa decisão. E essa segunda parte da nossa mensagem, sobre os olhos que procuram culpados por medo da espada adversária. Os olhos que procuram culpados por medo da espada adversária. Está nos versos 20 a 23. Os capatazes israelitas, que estavam sendo açoitados porque o povo não batia a meta de produção de tijolos, eles ficam decepcionados com a negativa de Faraó. Então eles despejam toda a frustração em Moisés e Arão, que eles encontram, coincidentemente, na saída da reunião com Faraó. Philip Ryken, comentarista, ele afirma que esse é o começo da oposição de Israel a Moisés, que é um dos grandes temas de Êxodo e que vai apontar para um padrão mais amplo no Antigo Testamento. Que padrão é esse? A partir desse ponto, os israelitas vão rejeitar repetidas vezes os profetas de Deus até finalmente crucificarem o próprio Cristo. Um resumo disso está lá em Atos 7, 51, 52, você pode consultar depois. Mas agora, o que eles querem é que Deus amaldiçoe Moisés e Arão por causa da carga de trabalho imposta por Faraó. Olha o verso 21. Que o Senhor olhe para vocês, Moisés e Arão, e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ou seja, eles não apenas quebram a hierarquia e passam por cima dos líderes que Deus estabeleceu, indo direto a Faraó, mas eles também afrontam seus líderes, ignorando que eles estavam a serviço do Senhor. O medo do poder de Faraó era tão grande, irmãos, que leva os capatazes a agirem como se Moisés e Arão fossem os verdadeiros opressores que estavam explorando o povo de Israel. Eles passam pano para Faraó e se rebelam contra os líderes que Deus levantou. Eles se mostram incapazes de enxergar que Moisés e Arão são mensageiros de Deus, que eles entregaram a palavra do Senhor. O puritano Matthew Henry, ele comenta o seguinte: os israelitas deveriam ter se humilhado perante Deus e terem tomado sobre si os israelitas deveriam ter se humilhado perante Deus e terem tomado sobre si mesmos a vergonha do seu pecado. Porém, pelo contrário, lutaram contra aqueles que seriam seus libertadores. Você estava tentando ajudar alguém e essa pessoa se voltou contra você. E aqui tem uma pergunta muito importante para mim e para você. Como você reage quando as coisas não saem como você planejou? Você busca informações, você tenta entender o que aconteceu, conversa com as pessoas mais experientes, ou você já vai logo olhando ao redor em busca de alguém para culpar, como os capatazes israelitas fizeram com Moisés e Arão? Queridos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso julgamento precipitado e a nossa leitura equivocada desse tipo de situação.
O interessante desse texto também é que ele mostra Moisés fazendo algo que a gente não faz muitas vezes, porque nós somos rápidos em buscar alguém para despejar nossa ira, ou porque nós achamos que de alguma forma o Senhor não é capaz de lidar com as nossas questões. Mas veja nos versos 22 e 23, o que Moisés diz em oração. Ele diz assim: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Parafraseando aqui, irmãos, ele estava dizendo assim: Senhor, não está funcionando o seu plano. Está dando tudo errado. E o Senhor está aí, sem fazer nada. Mas perceba que ele não discute com seus acusadores, ele não se defende das críticas, mas ele também não se cala. Ele prefere buscar respostas em oração, apresentando as suas queixas ao Senhor que o enviou. Parece algo simples de se fazer, irmãos, mas muitas vezes essa é a nossa última opção. Essa é uma oportunidade da gente avaliar como a gente tem reagido diante da oposição. Nós temos avaliado o conteúdo das críticas que recebemos e clamado ao Senhor em relação à situação, ou nós temos recebido as pessoas que discordam de nós com 4 pedras na mão, diante dos olhos dos capatazes que procuravam ali ao redor alguém para culpar, um bode expiatório, por conta do medo da espada de Faraó. Moisés age de maneira diferente. Ele escuta as queixas desses homens e elabora então a sua própria queixa ao Senhor. Mas tem um ponto importante. Moisés deveria ter feito isso de modo mais reverente e respeitoso. A gente precisa entender isso. Ele extrapolou o trato com o Senhor. Mas um ponto importante também, que a sua postura ensina para a gente, é que a gente deve buscar em Deus as respostas à nossa aflição, sabendo que Deus sempre nos ouve, porque um dia Ele deixou de ouvir Jesus na cruz, e assim Jesus venceu a morte e o pecado, e assumiu o papel de nosso intercessor. Quando oramos em nome de Jesus e apresentamos nossa queixa ao Senhor, Deus nos ouve. Aqui, Moisés está começando a se colocar entre o povo de Deus e o Senhor, o que aponta para a mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua obra de redenção. E na resposta que Moisés recebe, a gente tem a terceira parte da nossa reflexão sobre a anatomia do conflito no Egito. O povo de Deus, que está sendo esmagado por Faraó, não está sozinho, irmãos, pois existe uma promessa, que é a mão poderosa e o braço estendido do Senhor para resgatar. Está no capítulo 6, de 1 a 13. E é exatamente isso que Deus responde a Moisés, no verso 1 do capítulo 6. Olha só: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Além disso, Deus lembra Moisés do relacionamento pactual com os patriarcas. No verso 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aqui tem um ponto interessante. Essa afirmação, ela é considerada enigmática por alguns comentaristas, já que Yahvé, esse nome que é traduzido em caixa alta como Senhor, ele aparece diversas vezes em Gênesis. E qual que é a explicação? Se você faz parte daqueles que não se comprometem com a inerrância bíblica, como não é o nosso caso, nós somos reformados e entendemos que a Bíblia não tem erros, nós precisamos buscar uma explicação nesse texto. Agora, existem comentaristas que não têm esse compromisso, e eles vão dizer que esse é um sinal de uma incoerência descrita aqui na Palavra de Deus, já que esse nome apareceu várias vezes em Gênesis. Mas existe outra explicação. Existem aqueles que acreditam que isso seria um anacronismo de Moisés, que consideram a possibilidade de que ele tenha escrito Gênesis com o nome de Deus que ainda não era conhecido. Um exemplo de anacronismo, para poder ilustrar essa ideia.
É alguém dizer, por exemplo, que Jesus era capitalista ou socialista. Por quê? Porque esses conceitos não existiam nos tempos de Jesus. Então seria como se Moisés tivesse, ao escrever Gênesis, colocado o nome de Deus que ele conhecia naquelas passagens de substituição a outros nomes pelos quais o Senhor se revelou. Só que são tantas passagens importantes que se relacionam a Deus como um Deus pactual, que essa explicação se torna pouco provável, pouco razoável. Philip Ryken, ele vai por um caminho melhor, e eu concordo com ele quando ele afirma o seguinte: embora os patriarcas conhecessem o nome pactual Yahvé, traduzido como Senhor nas nossas Bíblias, em caixa alta, eles não entendiam completamente o seu significado. Ou seja, eles tinham contato com esse nome pactual de Deus, mas eles não tinham a amplitude de compreensão do que isso significava em relação ao Senhor. Por que ele diz isso? Porque eles não entendiam ainda o seu significado, porque eles nunca tinham testemunhado a sua poderosa obra de salvação. Até então, a salvação de Deus tinha sido recebida pelos patriarcas como promessa. E aqui no Egito, a gente vai começar a ver os sinais poderosos sendo executados por parte do Senhor. A gente vai começar a ter contato com o poder de Deus em atos miraculosos de poder, demonstração de força e poder da mão poderosa e do braço estendido do Senhor. Então, queridos, Deus manda essa mensagem reafirmando a sua aliança com Israel e a sua disposição de resgatar Israel do Egito com um braço estendido e grandes manifestações de juízo. A esperança de Israel não deveria estar na misericórdia de Faraó, mas no poder do Senhor que vai se manifestar. E há uma repetição interessante aí do nome dessa expressão, eu sou o Senhor, nos versos 2, 6 e 8. Que é uma forma do autor demonstrar a superioridade do poder de Deus sobre o poder de Faraó. É uma ênfase de Moisés nesse sentido, para que o povo entendesse que é do Senhor que viria a solução dos problemas de Israel. Moisés então transmite essa mensagem para o povo, mas o texto mostra para mim e para você que o povo não lhe dá ouvidos. Era um povo acostumado à dureza e à servidão, por o qual não havia mais esperança de redenção, ainda que eles tivessem conhecido a palavra do Senhor. Então o Senhor fala novamente a Moisés e repete a sua ordem para que Faraó deixe o povo sair do Egito. E mais uma vez, Moisés parece se esquivar dessa missão, como ele já tinha feito em outras oportunidades. Olha o verso 12. Eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Isso é interessante, meus irmãos, porque mostra para mim e para você que até mesmo grandes líderes, como foi Moisés, eles podem vacilar. É por isso que a gente precisa tomar cuidado para não depositar nossa esperança última em seres humanos falíveis, mas sim no Senhor. Aqui, mais uma vez, Moisés se queixa ao Senhor das suas limitações, repetindo a mesma queixa de Êxodo 4:10 que ele já tinha feito, mas o Senhor insiste que Moisés e Arão transmitam as suas ordens para Faraó, para que ele tire os filhos de Israel da terra do Egito. E nessa repetição do chamamento de Moisés, nós vemos que líderes cansados, desanimados e sem esperança podem encontrar um renovo na missão, ao ouvirem a voz do Deus que não muda, não erra, não se confunde e não perde o controle. Ele que também não desiste daqueles que chamou. Mas nós precisamos ter paciência, queridos, porque o nosso relógio, muitas vezes, vai querer resolver logo as coisas e acelerar o tempo de Deus, porque a gente não quer passar pelo sofrimento, e eu entendo isso porque Deus não nos criou para sofrer. Mas preciso lembrar a mim mesmo muitas vezes, e a você também, que o nosso sofrimento não é em vão. O nosso sofrimento não é em vão, queridos. Calvino comenta que Deus quis acostumar seus servos, em todas as eras, à paciência,
para que não enfraqueçam em sua mente, caso ele não responda imediatamente às suas orações e os alivie em cada momento das suas aflições. Quando nós apresentamos as nossas queixas ao Senhor, nós precisamos ter paciência e aguardar o tempo de Deus, porque os planos de Deus são mais elevados, queridos, que os meus planos e que os seus. Essa é a anatomia do conflito no Egito. Um faraó de ouvidos fechados e um coração duro, um povo queixoso, que olha ao redor em busca de um bode expiatório para culpar, e a reafirmação da promessa de resgate pela mão poderosa e pelo braço estendido do Senhor. Em breve esse resgate acontecerá. São cenas dos próximos capítulos. Mas agora, eu chamo a sua atenção mais uma vez para o fato de que muitos dos nossos conflitos nos nossos dias são motivados por corações duros e ouvidos fechados à voz do Senhor. Mas mesmo quando pessoas que deveriam liderar com misericórdia, integridade, humildade e sabedoria se tornam como Faraó, a situação permanece sob o controle do Senhor. Como o apóstolo Paulo afirma em Romanos 9:7, a gente leu na liturgia em relação a esse conflito no Egito, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O mesmo Deus que de maneira soberana levantou Faraó para que o nome de Yahvé se tornasse conhecido em toda a terra, levantou o seu próprio filho como mediador de um conflito muito maior. É por causa da fé no Filho de Deus que somos livres da escravidão do pecado e da morte. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador passa de escravo a herdeiro pela união com Cristo, o nosso mediador. Os braços estendidos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador querem abraçar você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Confie nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é poderoso para nos livrar. Ele é o nosso resgatador. Mas então, como eu lido com líderes que são como o espinheiro e castigam os outros com escorpiões? Para concluir respondendo e reafirmando nosso posicionamento em relação a essa pergunta, eu quero partir de uma fábula bem conhecida, do escorpião e da rã. Era uma vez um escorpião que precisava atravessar um rio, e ele foi lá e pediu carona nas costas da rã. Inicialmente ela se negou a ajudar, porque o venenoso escorpião poderia matá-la. Mas então ele argumentou com a rã que se ele fizesse isso ele morreria também, afinal ele não sabia nadar. Ela acabou cedendo e decidiu levar o escorpião para outra margem do rio, mas na metade do caminho sentiu uma dor intensa e ficou paralisada pelo veneno do escorpião. Quando a rã perguntou: por que fez isso? O escorpião respondeu: é da minha natureza, eu não pude evitar. Qual que é o ponto aqui, meus irmãos? Todos nós vamos encontrar na nossa jornada líderes ímpios, inflexíveis em sua posição, gente que vai fazer promessas para conseguir coisas e depois soltar todo o seu veneno sem qualquer tipo de compaixão. Se a nossa fé não estiver ancorada no governo soberano do Senhor, nós seremos tentados a usar as mesmas armas para enfrentar esse tipo de oposição. Mas esse não é o caminho de Jesus. Por isso a gente deve lembrar que a nossa reação diante dos faraós que encontramos deve ser a de não procurar culpados, mas buscar em oração o socorro do nosso Senhor e Salvador. Isso não nos impede de usar dos meios legítimos para apelar de uma decisão injusta ou arbitrária, mas serve como antídoto para que a gente não envenene o nosso coração com mágoa, com ódio ou com desejo de retaliação. Porque o verdadeiro Rei do Universo está no trono. Jesus Cristo reina. Deus segue governando e manifestando a sua glória em situações que estão, por vezes, além da nossa compreensão. Quero chamar os irmãos da música.
Queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus cumpre sempre os seus propósitos soberanos, inclusive por meio de pessoas rebeldes como Faraó. Tudo isso para que o seu povo um dia esteja reunido em paz, unidade e amor perfeito, lhe rendendo a mais perfeita adoração. E hoje, meus irmãos, é um ensaio para esse grande dia. Vamos cantar então?